Eu também tenho um testemunho. No domingo passado eu contei no meio da mensagem que um casal veio aqui, que eu tinha feito o casamento deles, e eles me trouxeram uma camisa de presente. Bom, depois a mensagem foi para o YouTube, né? E uma irmã que foi minha ovelha há muito tempo, tem mais ou menos uns 20 anos que a gente não se vê, né? E a irmã está morando em outro estado e ela recebeu a mensagem e ouviu e ligou para mim. E falou assim: ô pastor, o senhor falou que ganhou uma camisa de presente e eu lembrei que eu nunca dei o presente para o senhor. Então eu vou fazer um depósito na sua conta aí e o senhor comprar alguma coisa para o senhor. Esse não é para a igreja, é para o senhor. Amém, glória a Deus, né? E aí eu comprei essa blusa de frio, né? Esperando o frio que eles estão avisando que vem, né? E a gente está orando para não vir, né? Porque estão anunciando uma onda de frio que chega de terça para quarta no sul, né? Estão avisando que para se prepararem, porque lá no sul ela pode dar menos 10 graus, menos 10 congela quem estiver na rua, qualquer coisa que estiver na rua, né? Uma onda de frio que passou pelo sul de Minas, a geada queimou os cafezais, não é? Então a gente tem o direito de orar e pedir a Deus para mandar a onda de frio lá para o mar, lá para o meio do mar, não é? Porque senão a previsão é até o sul do Mato Grosso. Então nós somos um país essencialmente agrícola e a geada e o frio intenso faz muito mal para a agricultura nossa, não é? Então a gente tem o direito de orar e mas ainda assim, né? Se a minha oração e a oração de vocês não for ouvida, eu estou preparado. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. O capítulo 17 ele é assim, muito eclético, muito misturado de relatos, né, de eventos. Então, a partir do versículo 11, ele conta a cura dos 10 leprosos, e a partir do versículo 20, ele é interrogado acerca de quando viria o reino de Deus, não é? Isso para os judeus significava, o senhor está falando, quando é que vem o fim das coisas? Jesus deu uma explicação e depois os discípulos devem ter ficado assim, porque quem perguntou não era discípulo, eram os fariseus, e os discípulos perguntaram. Então, a partir do versículo 26, Jesus vai dar algumas pistas para nós. Eu já falei sobre esse texto, mas me ocorreu que eu deveria, porque às vezes a gente fica assim: pastor, o senhor não fala nada sobre o tempo do fim, o senhor não fala nada sobre a volta de Jesus, não é? E hoje a gente tem tantas correntes de pensamento, tanta teologia por aí, que vai desde o otimismo assim, né? É o reino, e você entra por esse otimismo do reino e vai caminhar até para situações de você ouvir pregadores dizer que você não precisa confessar os seus pecados, porque como eles já foram perdoados, né? Então já está. Tem situações assim escabrosas nessa área de otimismo total. E aí a coisa caminha, né, e vai até o outro lado, que fala de que tudo vai dar errado, e etc, etc.
E aqui nesse texto, quando Jesus conversa com seus discípulos, ele fala alguma coisa e aí ele deixa duas pistas para nós do que ele chama de tempo do fim. E rapidamente a gente vai dar uma olhada nisso. Então, a partir do versículo 26, nós lemos, Jesus falou assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Até aqui. Então, alguns irmãos já conhecem, eu já preguei sobre esse texto, possivelmente vou falar alguma coisa nova hoje, não é? Mas, então a gente lê sobre esses textos em que Jesus está, assim, dando uma panorâmica, não é? A gente gosta muito de sinais. Se você está viajando, né, se você está na estrada e não conhece a estrada, você fica prestando atenção nas placas, né, para ver. Se você está andando na cidade e de repente você entra numa rua e alguém grita contramão, não vi a placa, né? Então nós vivemos, dependemos de alguma sinalização para a gente saber se está certo ou se está errado. E aqui Jesus coloca duas situações para falar que essas coisas estariam sendo notadas no tempo do fim. Então, a primeira, Jesus fala acerca de Noé, que assim como foi nos dias de Noé. Dias de Noé trazem para a gente uma série de indagações, assim, de como é que foi isso, não é? Noé vivia no meio de um povo, ele já é um homem de 500 anos, bem vivido, e de repente Deus fala com ele que é para fazer uma arca, porque Deus iria destruir o mundo. E quando você lê o texto lá em Gênesis, você descobre que o que movimentou Deus uma intervenção drástica no mundo foi a maldade, a violência, e que obrigou Deus a puxar o freio de mão e fazer um freio de arrumação, não é? A violência. Depois, aí, quando o livro de Gênesis narra a situação lá nas cidades chamadas Sodoma, o nome principal, e Gomorra, e mais outras 3 cidades nas Campinas lá, a gente descobre pelo livro de Gênesis que o que motivou a intervenção de Deus foi a imoralidade. Então, violência e imoralidade, 2 fatores, né? É como a pólvora. A pólvora, para você ter uma pólvora boa, você tem que misturar alguns ingredientes, não é? O carvão moído, hoje já não tem mais isso, mas hoje é tudo mais sofisticado, né? Hoje um pedacinho de explosivo plástico faz um estrago muito maior do que uma bomba de pólvora. Mas a pólvora, o enxofre e umas misturas lá, né, promovem o explosivo. E aqui nós temos violência e imoralidade que obrigaram Deus a intervir no mundo, então. Bom, isso traz para a gente uma pergunta. Se Jesus falou que no tempo do fim, que a vinda dele seria como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, nós temos algum desses fatores acontecendo na Terra hoje, de um modo geral?
temos os dois, não é? Temos os dois. Muita violência e muita imoralidade. Então, nós vivemos numa época que aquela placa do Senhor Jesus avisando, agora é o tempo do fim, está se piscando, brilhando, avisando para a gente, nós estamos caminhando para esse final de sistema, não é? Alguém disse, e é verdade, que a história se repete e que se a gente não aprende com os fatos, com os eventos, com os erros da história, a gente está condenado a repeti-los. A gente deveria conhecer bem a história para evitar cometer os mesmos erros. Então, é hora da gente pensar um pouquinho. A primeira ideia é que esses são sinais de advertência. Jesus não falou com os fariseus. Lá com os fariseus, Jesus disse, olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus se instala na vida da pessoa e ele começa a demonstrar na vida dele que ele é um súdito do reino. E começa a viver essa vida de súdito do reino. Então são sinais para nós. Jesus só falou isso com os homens lá, né, com os fariseus, e não continuou o assunto. Depois, quando ele estava junto com os seus discípulos, isso está aqui no versículo 22, diz assim, a seguir dirigiu-se aos discípulos. Aí Jesus ampliou mais um pouquinho o conceito. Sabe por quê? Porque esse não é um conceito para o mundo. Né? Se você falar que lá fora assim, que a coisa está no final, que o sistema está acabando, que Jesus está às portas, tudo isso, eles não vão levar a sério. Não, está bom do jeito que está. O mundo vive uma situação de hedonismo. Hedonismo significa prazer imediato, não importa o preço. Né? O hedonismo é para isso. Eu quero receber prazer, sentir prazer, não importa o depois. Né? Veja as situações da AIDS. Ainda há pessoas morrendo de AIDS. E ela não para de contaminar porque as pessoas estão atrás do prazer e o negócio é agora, amanhã a gente vê. Está até aparecendo aquela filosofia do que, né? Vamos cuidar agora disso aí e economia a gente vê depois. Né? Muita gente entrou nessa economia depois e... Então, o que a gente nota nessas duas situações aqui, nesses sinais, nessas placas que Deus colocou, que Jesus colocou piscando por aí, é que as pessoas não estão se importando. A violência num grau tão intenso, né? Você olha, às vezes a pessoa coloca no vídeo lá o motoqueiro assaltando o motorista e depois que o motorista entrega tudo, ele ainda dá 3 tiros. Bom, já entregou tudo, vai embora. Não é? Assim, que coisa incrível. E a gente lida com as situações que, às vezes, você vai encontrar os defensores que deveriam estar defendendo a vítima, né? Alguém colocou assim, olha, o assassino deveria ser preso até a vítima ressuscitar. Né? Prisão perpétua para quem assumiu, matou, fez, aconteceu. Bom, então a primeira coisa aqui, né, a história se repete. A segunda, Deus sempre deixou sinais de advertência. E a gente precisa estar ligado. Né? Você não precisa saber todos os detalhes, todos os sintomas da coisa. Você só precisa saber o seguinte, olha, quando alguém me pergunta, pastor, qual que é a sua posição
teológica, eu digo, a minha posição é o seguinte, é a que eu prego na igreja. Você precisa estar de passagem comprada e entrar nesse avião quando for embora, não é? Quando Jesus vier buscar a igreja, se ele vem enquanto a igreja nos ares, se ele vem e pisa aqui na terra e toma posse, isso para nós, se a gente vai passar pela tribulação, se a gente não vai passar, isso não é o mais importante. O mais importante é você saber que quando essas coisas começarem, você sabe para onde vai. Não é? Então, o que interessa para nós é saber que nós temos a passagem comprada. Então, algumas coisas assim que a gente lê no texto e às vezes não presta atenção. Jesus falou assim, assim como nos dias de Noé. Aí Jesus descreve, olha que coisa interessante, assim como nos dias de Noé, né? Versículo 26, 27, ele diz assim, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Note, Jesus está dizendo assim que a vida caminhava normal, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Porque a tônica não era a imoralidade, a tônica era a violência. Nesse tempo havia gigantes na terra e Deus precisava frear aquela raça de gigantes, né, os nefilins, e Deus mandou um dilúvio que acabou com aquilo tudo. É verdade que, eu não sei como, alguns gigantes conseguiram passar para frente a sua semente, porque Davi lida com gigantes, né? Caleb lida com gigantes lá em Hebron, os Enaquins, os Zanzumins. Mas olha que interessante. Então, quando nos diz Noé que menciona a palavra casamento, o que nós sabemos da história de Noé? Que uma família foi salva. Havia casamento, não é? Hoje nós vivemos uma alteração de valores, onde isso não tem a mínima importância, onde as pessoas dizem, nada, eu não preciso assinar papel nenhum não, o importante é a palavra empenhada. Mas Deus quer que haja compromisso firmado, não é? Compromisso firmado. Então, no tempo de Noé, porque casavam-se e davam-se em casamento, uma família foi salva, né? A família de Noé entrou na arca completa. A violência, a maldade que havia obrigou Deus a intervir. Mas o relacionamento de família não foi alterado. Não é aqui. Agora, quando Jesus fala dos dias de Ló, ele diz assim, versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Notou alguma diferença? Eles faziam tudo, mas não menciona a palavra casamento. No tempo de Ló, não é? Não. O casamento já não tinha nenhum valor. O que aconteceu? Não houve uma família para ser salva. Não houve uma família para ser salva. Por quê? Quem conseguiu escapar? Ló e as duas filhas, que a mulher ficou exposta à explosão que houve e virou uma coluna, né, de sal. A palavra ali para estátua não é uma estátua esculpida, como se fosse um pirulito, né, um obelisco de sal, porque ela ficou para trás olhando as coisas que estava deixando para trás e a explosão a pegou no meio do caminho. Assim como a gente vê na história, por exemplo, a cidade de Pompeia, né, que o vulcão destruiu a cidade e pessoas morreram
petrificadas, não é? Estão lá expostas a corpos de pedra com as expressões de desespero. Né? Isso, só você vê em documentário aí, procurar saber, você vê sobre isso. E a mulher de Ló também petrificou-se lá, né? Olhando para, na verdade, lá em Pompeia, a silhueta das pessoas é quase perfeita, vira estátua mesmo. Mas no caso aqui, o texto diz, quando você examina melhor, que ela virou uma coluna de pedra. Então, nos tempos de Noé, uma família foi salva. Nos tempos de Ló, não houve uma família para ser salva. Isso é. Nós vivemos hoje, então, situações assim. Ainda existem pessoas que se arriscam a casar. Não é? Tem uma história engraçada fizeram uma pesquisa com 200 homens e era uma prova de gramática. Né? E vocês puseram lá num grupo desses aí. E uma prova de gramática, e 200 homens tinham que resumir e ia ganhar o prêmio quem conseguisse, numa frase, resumir paz, economia, silêncio, umas coisas assim. Então, 200 homens tinham que fazer um resumo. A frase que ganhou foi assim: minha esposa está dormindo. A frase que ganhou. Aí, quem botou isso no grupo, alguém perguntou embaixo: sua esposa já leu isso? Não é? Nos dias de Ló, sem casamento, sem família, porque era a imoralidade, né, que atraiu a intervenção de Deus. A outra verdade aqui embutida no texto é que Deus continua no comando. Não é? A hora que precisa, você pode até achar que ele não está intervindo, que as coisas não estão acontecendo, mas eu preciso dizer, ele continua no comando. Não é? Precisou, ele intervém, e às vezes ele não precisa tomar medidas drásticas aqui, igual o dilúvio, igual a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Às vezes ele faz coisas mais simples. A gente lê lá no livro do profeta Joel, que ele fala assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o meu exército que enviei contra vós. Olha, de repente Deus pode mandar um exército de gafanhotos. Não é? Sabe por que Deus pode ocasionar um negócio bravo, difícil, e pode fazer a coisa acontecer silenciosamente? Porque ele está no controle. Né? Então essa é uma verdade embutida aqui no nosso texto. Eu falei que ele está no controle porque a gente lê aqui no texto: aconteceu assim até que Noé entrou na arca. No dia que Ló saiu de Sodoma. Sabe, tem um dia da intervenção de Deus. Tem um dia que Deus vai intervir. A gente olha assim, e as pessoas fazendo planos, e uma brigaiada acerca da eleição de 2022, tanta gente se achando, e as pessoas não pensam assim que de repente Deus pode só puxar na tomada assim, não é? Acabou. Deus tem muitas maneiras de fazer. As pessoas vivem como se Deus não existisse. Não, eu sou o bambambam, eu sou o melhor, eu sou a solução. E às vezes a gente se esquece disso. Então, tem marcas. Jesus diz assim: até que Noé entrou na arca. Aí começou o juízo. Né? Quando Ló saiu de Gomorra, aí começou o juízo. Sabe, às vezes Deus até demora.
e a gente precisa saber disso, às vezes Deus até demora em mandar o juízo por causa dos crentes, por causa da igreja, não é? Por causa da longanimidade dele, que faz com que ele espere um pouco mais. Quem sabe? Ele sabe tudo, não é? Mas nós não sabemos. De repente alguém se converte, decide, e algumas coisas mudam por causa daquela conversão. Então a gente precisa ter em mãos essas ideias. Agora, para a gente encerrar aqui, eu queria que você pensasse numa coisa interessante. Noé investiu tudo que ele tinha na construção da arca. Há quem diga que ele demorou 120 anos construindo a arca. O certo é que para fazer o que ele fez, ele demoraria muito tempo, entre cortar, beneficiar a madeira e as pessoas. E muita gente trabalhou ali naquela arca e não levou Noé a sério. Sabe por quê? Porque Deus ia fazer uma coisa nova que nunca tinha sido feita. Deus ia mandar chuva. Nunca tinha acontecido, nunca tinha chovido sobre a terra. Então as pessoas dizem, vai acontecer nada, isso é coisa desse velho aí, 500 anos dele, está fazendo mal para ele. E ele investiu tudo que tinha. E entrou na arca. E do começo da chuva, 40 dias de dilúvio, até que ele saiu da arca, foram 180 dias. 6 meses. 6 meses. Estava lendo acerca de um cosmonauta russo que foi mandado para lá e depois a União Soviética se dissolveu e eles não tinham dinheiro para trazer ele de volta. Ele foi para ficar 6 meses e acabou ficando mais 4 e ele não estava preparado para aquilo. Até que arranjaram uma maneira de trazê-lo de volta para a Terra. Não é? Eu fico imaginando lá, a pessoa lá em cima, numa navezinha lá, né? Recursos desaparecendo devagarinho, e ele, e as pessoas dizendo para ele, aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, a gente ainda não tem dinheiro para te trazer, olha só que desespero, até que o trouxeram, e ele virou um herói nacional, por causa de ter ficado um tempo extra. Noé ficou 6 meses dentro da arca. Uma pessoa escreveu um livro chamado A Crise de Integridade. E ele começa o livro, o prefácio do livro, ele diz assim, começa dizendo que a igreja é igual à arca de Noé. Tem bicho de tudo quanto é jeito. O mau cheiro reinante é uma coisa séria, porque lá embaixo, no primeiro piso, tem elefantes, leões, tem bicho de tudo quanto é jeito. E nesse período de 6 meses ali dentro, alguns até procriaram, produziram, a coisa aumentou. Então, a igreja é igual à arca de Noé. Tem os mais diferentes moradores, ocupantes, habitantes, sei lá, o nome que você quiser dar para a coisa. Aí ele põe assim, mas do lado de fora está bem pior. Não é? Com tudo de ruim que você acha da igreja, do lado de fora está bem pior. Do lado de fora lá, se pudesse olhar, Noé Deus mandou ele fazer uma janela de circulação por todo o telhado em cima, porque o ar quente sobe e dissipava lá, não é? Então, olhando lá de cima, só tinha mortandade, não é? Aquela água, aquela lama, cadáveres boiando, aquele negócio todo.
lá fora está bem pior. É hora da gente valorizar o que a gente tem, a comunhão, a convivência, né? Os irmãos, as irmãs aqui. Lá fora está bem pior. Já que eu falei do investimento de Noé, eu queria lembrar o investimento de Ló. Ló investiu tudo que tinha em Sodoma, né? No seu status, no seu reconhecimento como juiz, né? Ele ficava lá na porta da cidade junto com os outros juízes, então ele tinha status, tinha profissão, tinha ocupação, né? Era o doutor Ló para todo lado, as pessoas passavam e faziam mesuras, reverências. Ele investiu tudo lá. Saiu de lá com a roupa do corpo. Não é? É uma hora para a gente pensar assim. Foi morar num buraco, numa caverna. Sabe? A gente precisa assim, de que Deus foque para a gente, abra os nossos olhos para a gente descobrir onde é que a gente investe, né? Qual o investimento que a gente faz, como é que são as coisas. Bom, a última coisa que eu queria que você pensasse é: nós já sabemos como tudo termina. Não é? Você vê aqui 2 vezes essa mesma frase: e destruiu a todos. Né? Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Versículo 27. Depois você lê no 29. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Sabe? Deus sabe guardar perfeitamente os seus. E Pedro diz que isso aí que sobrou aí está reservado para destruição. O apóstolo Pedro escreveu isso na sua carta. Nós sabemos como termina, né? A redenção, a glorificação daqueles que creram no Senhor Jesus, daqueles que investiram no reino de todas as maneiras. E a destruição, a desolação, a aniquilação, né? A Bíblia diz que o diabo vai ser exposto a ridículo. Eu imagino, você às vezes vai fazer um turismo, né? Agora ainda não está podendo não, mas depois quando puder, aí você vai numa dessas cidades que tem aqueles aquários, né? Que você entra por baixo e anda e olha aquilo tudo e vê lá aqueles grandes peixes nadando assim, não é? E você vai entrar num desses aquários e vai estar lá o figurão. E você olhar para ele e vai dizer assim: ó tu que aniquilavas as nações, como caíste do céu. Não é? Você olhar para a figura e dizer: eis aqui. Sabe? A gente sabe como termina. O mundo, segundo o que a gente vê aqui, está dividido entre perdedores e ganhadores. E sabe quem decide isso? A gente. Você decide de que lado que você quer estar. Eu quero estar do lado dos ganhadores. Amém. Né? Alguns dizem: mas eu gostaria de estar do lado dos perdedores. Tá bem. Seja feito conforme a tua palavra. Não é? Então eu queria deixar essas ideias aqui para a gente saber. Sinais estão aí. Outros sinais virão. Né? Mas a gente não precisa ter medo. Se você está lá no dia da chamada, se você vai estar presente, se a sua passagem está garantida, o seu lugar garantido, né? Então é só se alegrar e esperar
firme nas promessas. Amém?